Boa noite, queridos. A paz, tudo bem com vocês? Quero agradecer a Deus por esse tempo de comunhão e de palavra que nós vamos ter agora. Eu quero dizer para você que mesmo estando difícil, com saudade dos irmãos e nessa distância aqui apenas da lente dessa câmera, mas eu quero dizer para você que o nosso espírito é o mesmo e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida e para a minha vida. Eu quero, antes de qualquer coisa, querido, agradecer a Deus por esse tempo. Quero pedir para você agora, se você conseguir tirar esse tempo então de assistir esse culto, de participar desse culto ao Senhor, você descansar agora o teu coração, tirar toda a distração aí na tua casa, para que você possa usufruir e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Então eu gostaria de orar com você. Você pode fechar os teus olhos, você pode levantar as tuas mãos aí na tua casa, ou pegar na mão do teu marido, da tua família, para a gente clamar ao Senhor junto nesse momento. Pai querido e amado, nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Todo o nosso medo, Senhor, toda a nossa aflição, toda a nossa angústia, Deus, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor. Nós clamamos pelo Teu poder, ó Deus. Nós clamamos pela Tua palavra, pela Tua unção, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, para que seja feito aquilo que o Senhor tem nessa terra, Pai. Senhor, nesse momento tão difícil, nós clamamos para que o Senhor acalme o nosso coração. Pai, eu peço que o Senhor toque todos aqueles que estão me ouvindo agora, Deus. Que o Senhor toque no íntimo, aonde eu não consigo, aonde a minha voz não chega. Mas através do Teu Espírito, o Senhor pode tocar. Então eu peço, Senhor, antes de liberar a Tua palavra, Deus, mas eu já começo a clamar por cura nessa noite. Eu começo a clamar, Deus, por transformações nessa noite, Pai. Para que o Senhor possa fazer aquilo que nenhum homem pode fazer, Deus. Para que o Senhor possa fazer, Senhor, o sobrenatural acontecer de uma forma extraordinária, Pai. Nós confiamos em Ti, por isso estamos aqui, Deus. Por isso estamos reunidos como igreja, Deus, clamando o Teu nome agora, Deus, porque existe um povo, Deus, que não Te abandonou, existe um povo que Te ama e eu sei que o Senhor está olhando por tudo isso. Então eu peço, Pai, para que o Teu agir, ó Deus, seja na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você acredita nesse Deus? Você confia que Ele pode transformar a tua vida? Você confia que nesse culto Ele pode levar mais ânimo sobre a tua casa, sobre a tua família? Se existe algum enfermo, você confia que nessa noite Ele pode curar? É disso que eu quero falar com vocês. Eu quero trazer esperança. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para trazer as boas novas, para trazer aquilo que transforma, querido. Hoje eu não quero falar de tristezas, mas sim de uma alegria plena que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente começar a mensagem, querido, eu só quero fazer um parênteses aqui. Eu quero agradecer aos irmãos, da nossa igreja, de todos aqueles que ficaram sabendo, que a Carol está grávida e eu vou ser o pai mais babão aí desse tempo. E por todo o carinho, por todas as mensagens que nós recebemos, por toda a atenção que a igreja deu, e eu quero dizer para você que isso é muito importante. Se alguém não estava sabendo ainda, então tá aí, Eu sou o futuro pai, logo, logo essa criança vai chegar e eu creio que vai ser uma bênção na nossa vida e na sua também. Você vai ajudar a cuidar dessa criança aí, Como igreja, nós somos um. Mas eu estou muito feliz com tudo isso e eu queria só compartilhar com a igreja que eu fiquei muito feliz por todas as mensagens que nós recebemos. Amém? Agora, diante da palavra, querido, eu quero que você abra lá no texto de Judas, o penúltimo texto do Novo Testamento, antes apenas do livro de Apocalipse. Judas só tem um capítulo e eu quero começar a partir do versículo 17, querido. Eu quero ler esse texto com você. Então, se você puder abrir aí enquanto eu tomo uma água, Judas, versículo 17. Aleluia, Tu és bom, Senhor. Então a palavra de Deus diz assim, fica ligado. Vós, entretanto, amados,
lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisão entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Versículo 20 diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. E eu quero parar no versículo 23. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Queridos, eu quero contextualizar um pouco para a gente conversar sobre esse texto de Judas. Ele começa retratando essa carta falando sobre algumas confusões, algo que já estava sendo estabelecido, algo que já estava acontecendo na igreja naquele tempo. Ele começa a alertar a igreja de algo que está sendo impregnado, de algo que está sendo alcançado dentro da igreja, dentro dos irmãos, de algumas culturas, de algumas vãs filosofias, de algumas atitudes de pessoas que conheceram a palavra, mas distorceram o evangelho. E diante disso, por essa confusão de mente, por essa confusão de ideias, saindo fora daquilo que era a verdade, daquilo que Jesus estava pregando, daquilo que Jesus deixou como legado nessa terra, saindo daquilo que é a base e o princípio de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Judas, então, ele manda essa carta, alertando a igreja, alertando os irmãos, falando pelo cuidado, para tomar cuidado com essas pessoas. Como a gente acabou de ler, o versículo 18 fala: os quais vos alertavam, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Ei, eu quero dizer para você que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu começo a olhar que tudo que estava acontecendo desde o começo, quando Judas retrata que nos finais, nos últimos tempos, os zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades começarão a provocar, começarão a tentar embutir as suas ideologias. Quando Judas retrata disso e eu olho para o tempo de hoje, eu começo a olhar e a refletir, e é isso que eu quero que você veja comigo nessa noite, querido. Que esse tempo está chegando. Eu quero dizer para você que esse tempo já chegou. Esses últimos tempos que está sendo proclamado na palavra, que um dia chegaria e que ia acontecer tudo isso, eu quero dizer que olhando hoje para a nossa nação, olhando hoje para as nações, a gente começa a olhar um cenário, querido. E você, como cristão, você precisa estar atento por isso. Que essas ideologias, que essas recaídas de pessoas que um dia aceitaram a palavra, se converteram ao evangelho verdadeiro, mas hoje, pelo prazer da sua carne, pela ambição, pelo prazer do dinheiro, elas se corromperam, porque a Bíblia diz isso. E elas começam a gerar uma influência sobre, até dentro da igreja, sobre o mundo. E o interessante disso, que a palavra diz que até dentro da igreja, essas pessoas estão no meio de nós. O que eu quero dizer para você, querido, é uma coisa muito séria, que a palavra do Senhor diz, lá em João 4, com aquela mulher samaritana.
Ele chega à mulher samaritana e ele fala assim, depois de um bom relacionamento com ela. Ele fala em João 4:23 e continua João 4:24. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É esse que o Pai espera. É esse que o Pai o aguarda. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Por que que você está falando isso, Jimmy? Por que, igreja? Você precisa entender que a gente precisa adorar o Pai em espírito e em verdade para que não chegue em nós essas ideologias, essas mentiras impregnadas pelo mundo e alcance e acerte o nosso coração ou de pessoas que estão no meio de nós. Eu quero dizer para você que olhando essa carta, olhando essa reflexão que Judas faz dos fins do tempo, aonde tudo começa a se corromper, aonde tudo muda, os princípios invertem, você consegue ver isso? Você consegue ver dentro da sua casa, você consegue ver fora da sua casa, nas escolas, os princípios, as coisas, os valores que foram trocados e não são aqueles princípios que nós seguimos, que a nossa palavra diz que devemos seguir. Você começa a compreender os atritos familiares. E a Bíblia diz que um dia acontecer, Jesus fala que iria acontecer isso. Os atritos porque as pessoas começam a defender coisas que não vêm do Senhor. As pessoas começam a defender pontos, achando que ela é superior àquilo que é o nosso Deus vivo. Você começa a ver a confusão sendo estabelecida. Você começa a ver como a faculdade foi impregnada de novas teses e ideologias que não tem nada a ver com aquilo que o nosso Senhor Jesus fala. Você começa a perceber a falta de paciência das pessoas, a terceirização daquilo, a responsabilidade que a Bíblia diz que são dos pais e hoje começa a inverter os papéis. E o povo, o mundo diz que isso é normal, mas eu quero dizer para você que nada disso é normal diante da palavra de Deus. Eu quero levar você a refletir comigo sobre esse texto. Eu anotei algumas chaves, para quê? Para a gente refletir e ver aquilo que é o princípio e a verdade, porque Judas vem no final dessa carta. Ele vem estabelecer um conselho para a igreja. Depois dele mostrar esse cenário aonde haveria zombadores, aonde haveria pessoas críticas, pessoas que não concordam com você, que não concordam com Jesus, que não concordam com aquilo que a Bíblia diz e elas falam tudo ao contrário. No final dessa carta, Judas chega e ele começa a dar alguns conselhos e eu anotei e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu quero que você anote isso para você não ter dúvida, querido, mas para você permanecer com convicção que Deus está no controle de tudo. Que não podemos nos amoldar aos padrões do mundo, mas sim permanecer nos padrões de Deus. Nós não vivemos, como eu disse esses dias no meu Instagram, nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos chamados, querido, para viver uma vida eterna com o nosso Pai. Então a gente tem que fazer a nossa missão aqui nesse lugar, depois de salvo. E diante disso, olha o primeiro conselho. Olha o primeiro conselho que Judas dá à igreja. Fé e oração guiados pelo Espírito Santo. Eu quero ler com você o versículo 20. Vós, porém, amados, ele fala à igreja, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Eu quero que, se você puder me acompanhar, eu quero ler um texto com você de Romanos 8, no versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Ei! O primeiro conselho que Judas dá é para nós, como igreja, permanecer firmes na nossa fé, naquilo que confiamos, na esperança em Cristo Jesus.
Ele pede à igreja, permaneça firme naquilo que foi estabelecido, naquilo que Jesus falou que iria acontecer, naquilo que Jesus falou que você é. Permaneça com fé, mesmo que os ambientes, mesmo que a circunstância não mostre esse resultado, mas permaneça com fé, porque Jesus Cristo é com você. E ele fala algo interessante, ele fala assim, ó, ore, guiados pelo Espírito Santo. Aí vem a carta de Paulo, Romanos 8, 26, e fala assim, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Ei, querido, eu quero dizer que a primeira chave para você nessa noite é você permanecer com fé naquele que prometeu e já cumpriu. É você permanecer com fé que mesmo que as circunstâncias estejam ao contrário, Ele é dono de tudo e Ele está no controle de tudo. E é você orar, querido, guiado pelo Espírito. Porque no versículo 19, sabe as pessoas que eles falam, os zombadores, as pessoas que estão fazendo tudo que não vem de acordo com a palavra de Deus? Judas vai dizer que elas são dominadas pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Eu quero dizer para você que já aceitou Jesus, existe uma diferença. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E Romanos 8 vem dizer então que quando eu oro no Espírito, na minha fraqueza, Ele me auxilia, Ele me aconselha. Ei, eu quero dizer para você que se você está com dificuldade, se você está passando por uma circunstância difícil, eu sei uma que todos nós estamos passando, mas eu quero dizer para você que o momento que Judas aconselha e que eu te aconselho nesse momento é você caminhar num lugar de oração, direcionado pelo Espírito Santo. Eu quero falar para você que não existe erro nesse lugar. Eu quero dizer que uma mulher ou um homem que ora, ele vê vendo o poder de Deus sendo estabelecido na sua vida. Ele vê o poder sendo revestido na tua família. Se você precisa de uma solução para a tua vida, eu preciso todos os dias de uma solução. E por isso, eu me derramo diante dos pés do Senhor. Eu quero dizer para você, a igreja não pode parar de orar. A igreja não pode parar de clamar ao Senhor, porque a igreja, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Porque senão você vai ser direcionado pela tua alma, pelas tuas vontades. Se você não clamar mesmo diante de angústia, você pode falar para mim agora, mas Jimmy, tá tão difícil de eu orar. Mas eu quero dizer, se prostra diante do Senhor. Tira um tempo de qualidade com Deus. Faça aquilo que a Bíblia diz, se coloca no secreto. E de acordo com o que Romanos 8 fala, 26, faça isso. Porque eu quero garantir para você que na sua fraqueza o Senhor auxilia e o Espírito Santo leva ao nosso Deus a tua oração, o teu gemido, o teu choro. Se você não consegue orar, mas dentro de ti você consegue expressar aquilo que você está sentindo através de um choro diante do Pai, eu quero dizer para você que Ele vai receber como uma oração verdadeira. Eu quero dizer que isso é mais importante do que você levantar a tua mão em público, às vezes, e fazer uma oratória, uma oração linda, mas não ter nada a ver com aquilo que você está vivendo. Eu quero dizer que o Senhor, Ele espera aqueles que vão adorar em espírito e em verdade. A palavra do Senhor nos ensina esse lugar. Às vezes você está correndo por um lugar que não é o lugar certo. Às vezes você está correndo para soluções que não vai trazer nada de bom nesse tempo. Eu quero dizer que a solução é você clamar, você ter fé e convicção que Deus está fazendo, mas você orar todos os dias, querido. Você continuar clamando para que você não desista. Perseverança. Confia. É essa a primeira chave, é esse primeiro lugar que Judas nos aconselha. Eu quero falar outro lugar para você, o segundo ponto. É muito interessante isso. Permaneça no amor de Deus. Permaneça no caminho e no amor de Deus. Olha o que fala, querido, o texto aqui de Judas. Versículo 21. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ei, tenha confiança.
Ore, busca Deus, tenha fé. E agora ele fala, conservai-vos no amor de Deus, confia, conserva aquilo que é o amor de Deus na tua vida, aquilo que é o amor de Deus na tua família, na tua casa, conservai. E diante disso, confia na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu quero ler um texto lindo com você, que está lá em João 5:24, querido. João 5:24. Lembra desse tema? Permaneça no amor de Deus. Permaneça no amor de Deus. João 5:24 diz assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ei, essa é a esperança. Essa é a convicção. Esse é o lugar aonde Judas está dizendo. Tenha esperança no amor de Deus. Tenha convicção, permaneça convicto que o Senhor Jesus, aquele que prometeu a vida eterna, ele cumpriu, está estabelecido isso e você vai viver. Eu quero dizer para você que nessa terra, querido, a gente vai passar por muitas angústias e aflições, como a palavra do Senhor diz. Eu quero falar para você, querido, que isso é natural. Eu quero dizer que essa luta, essa pandemia, esse lugar que nós estamos enfrentando hoje, eu não estou desmerecendo tudo isso, mas eu quero dizer que a Bíblia diz que em todo tempo nós vamos passar por aflições. Às vezes você não estava passando por uma dificuldade tão grande, mas os nossos irmãos em outras nações já estão passando isso faz tempo. Um dia, conversando com um missionário, ele falou assim para mim no começo da pandemia. Ele falou: ei, Jimmy, a igreja do Brasil, ela está sentindo o choque, ela está sentindo a realidade de que muitos cristãos vivem há muito tempo. E isso me chocou, querido. Ele falou: a igreja do Brasil não faz nem um mês que está fechada as portas dos templos, porque os verdadeiros adoradores, eles continuam a adorar em espírito e em verdade. Mas ele disse uma coisa, ele falou assim: ei, nós estamos acostumados com isso fora do país. Nós estamos acostumados a ter que se esconder para se reunir com o povo, para clamar ao nosso Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que é um tempo de você refletir que nessa terra nós passaremos por aflições e dificuldades. Mas eu quero dizer que isso não é motivo para você desistir de um Deus que é verdadeiro e vivo na tua vida. Não é motivo para você desistir que Ele pode mudar a circunstância dentro da tua casa. Que Ele pode transformar tudo. Que Ele está com você e, além de tudo isso, Ele te deu algo que ninguém poderia dar. O que é, Jimmy? É a vida eterna. Permaneça no amor e confia que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ei, você que aceitou Jesus, não tem fim, querido. Você vai permanecer nesse lugar de fé, você vai buscar o Senhor, porque nós vamos viver uma vida plena e eterna ao lado daquele que nos criou. Essa tem que ser a sua convicção nessa terra. Essa tem que ser a verdade não apenas em palavras, mas em verdade na tua vida. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que em momentos difíceis, o que floresce é o que tem dentro de você. O que floresce é o que está cravado dentro do teu coração. Nesses momentos de dificuldades, ou a gente se torna um gatinho, ou a gente se torna um leão. Eu quero dizer para você que o Senhor te fez para se tornar um leão nesse tempo. Para se tornar uma pessoa com fé e coragem, num tempo que todos estão com medo. Porque eu vou falar para você o porquê disso. Eu quero falar de outro princípio que Judas mostra aqui pra gente, chamado compaixão. Olha o que ele fala no versículo 22. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Demonstrai compaixão para aqueles que não possuem essa certeza. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ajudai com misericórdia e temor. Ei, eu quero que você abra comigo em Mateus 14:14. Ou você apenas acompanhe essa leitura. Compaixão é essa palavra.
Judas vem falar que nós devemos ter compaixão. E olha o que Jesus faz depois da multiplicação dos peixes. Mateus 14, 14. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo seu povo e curou os seus doentes. Ei, igreja, eu já estou terminando e é de verdade. Presta atenção nisso. Jesus, em Mateus 14, 14, depois da multiplicação de peixes que ele tinha feito, passando um momento, ele deixa o barco e, movido por grande compaixão, ele toca nas pessoas e cura aquelas pessoas. Sabe o que eu quero dizer, igreja? Se você não orar, se você não tiver a convicção da vida eterna, você nunca vai ter compaixão de ninguém. Os textos nossos podem ser maravilhosos. As nossas publicações podem ser lindas. A nossa performance dentro do templo pode ser adorável. Mas se isso não for verdade na tua vida, e sabe qual o tempo que está provando isso, querido? O tempo que nós estamos vivendo. Aquilo que você é de verdade dentro e fora do templo. Eu quero dizer para você que Judas, ele dá um conselho para a igreja para que possamos ter compaixão do próximo. E a gente vê o nosso maior exemplo, chamado Jesus, em Mateus 14, com grande, cheio de compaixão, ele desce, ele toca nas pessoas e cura as pessoas. Sabe o que eu quero falar para você, querido? Que a única prova na minha vida e na tua que esse Jesus reina e governa dentro de nós é as nossas atitudes. Fora dos lugares aonde a gente precisa ser visto. Mas aquilo que a gente é até quando a gente está sozinho apenas com uma pessoa. Eu quero dizer que Judas, ele vai para um lugar profundo, ele fala, a igreja precisa ter compaixão por aqueles que não aceitaram. Ei, é um clamor, querido. Eu quero dizer para você, e você sabe disso, que tanto na minha casa quanto na sua, tem pessoas que não aceitaram Jesus como o único Salvador. Porque antes dele falar compaixão, ele fala da vida eterna que já está prometida e garantida e que você já aceitou. Mas eu quero dizer, igreja, que isso é para fazer a gente chorar, que isso é para fazer a gente clamar, que isso é para fazer a gente orar cada vez mais, porque nesse tempo muitas pessoas estão morrendo e não estão conhecendo a verdadeira essência da vida, a verdadeira essência que é a vida eterna, que é Jesus Cristo, o único Salvador. Eu quero dizer para você que a responsabilidade minha e tua nesse tempo é proclamar não medo, não é proclamar vergonha, não é proclamar pavor nessa sociedade, mas é proclamar aquilo que o Senhor derramou verdadeiramente dentro do nosso coração, aquilo que você tem convicção que você é nele. É tempo da gente espalhar o poder que existe em Cristo Jesus. É tempo da gente ser igreja de verdade. Eu quero dizer que a gente não precisa esperar mais nada acontecer para os fins do tempo. Eu quero dizer que em todo esse tempo tem pessoas morrendo sem conhecer o verdadeiro amor que você já conheceu ou está ouvindo aqui de novo. Eu quero falar que isso deve chocar o nosso coração. Deve nos fortalecer nesse tempo. Você quer um objetivo? Você quer uma missão nesse tempo? Mas eu estou passando por tanta dificuldade, eu estou passando por tanta luta. E é esse o lugar. Mesmo cheio de lutas, você tem um coração cheio de compaixão? Eu quero que você examine o teu coração hoje. Ou você só está pensando na sua situação? Sabe o que acontece, querido? Enquanto a gente tem o arroz e o feijão e uma mistura, nesse mesmo momento tem pessoas que têm só apenas o arroz. E tem pessoas que já está acabando o arroz e não tem nada. Sabe o que eu quero dizer? O Senhor não nos chamou para ver apenas a nossa dor. O Senhor nos chamou para ter compaixão e pregar a mensagem que Ele anunciou nessa terra. Querido, você sabe muito bem disso. Eu quero dizer para você que a performance, ela pode alcançar por um tempo alguém.
se a vida do Jimmy é uma vida de performance na frente dessa câmera. Se realmente eu estou dizendo tudo isso, mas eu não tenho compaixão pelos meus irmãos, eu não oro pela igreja porque eu fui chamado para isso. Eu quero dizer para você que eu sou uma fraude. Eu quero que você se examine hoje e ver se você não está sendo fraude nesse tempo ou se você está sendo verdade num tempo difícil. Sabe o que eu quero dizer? Eu estou cansado, querido. Sabe o que o Senhor nos chamou para ser nesse tempo? Luz. Ele nos chamou para ser luz aonde há trevas. Você consegue identificar um lugar que existe trevas nesse tempo? Você consegue identificar casas que de vez ter luz estão em trevas nesse momento? Eu quero dizer que você é a esperança. Eu quero dizer que você é a chave, que você é o objetivo, que você é o missionário, que através de uma palavra pode transformar aquela casa em trevas em luz. Eu quero dizer que a igreja viva, ela permanece em todo tempo, o reino continua em movimento. Eu quero girar um pouquinho mais essa chave. Eu quero, pelo menos, tentar que você saia dessa mensagem queimando cada vez mais por vidas. Eu quero dizer que aquilo que você já recebeu como vida eterna, o mundo precisa conhecer. Conversando um pouco com o pastor Tiago e com algumas pessoas aqui, querido, eu quero falar isso aqui para você agora nesse culto. Se você é um verdadeiro cristão, use a sua rede social para pregar a palavra. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é apenas o evangelista, o pastor, não é apenas essas pessoas que devem pregar em todo o tempo. É você. Eu quero que você examine a sua rede social e veja se você está progredindo, se você está emitindo uma mensagem de esperança nesse tempo de luta e de dificuldade, se você está proclamando o nome de Jesus na tua rede social. Às vezes você tem vergonha de fazer um vídeo, mas você tem coragem, então, de fazer uma frase de esperança, usando um versículo, usando a palavra de Deus e falando, pode confiar que esse Deus mudou a minha vida. Eu quero dizer que é tempo da igreja progredir, não pensando em performance, não pensando na influência, mas progredir naquilo que o Senhor já liberou na tua vida, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, então é todo o tempo, querido. Eu quero dizer que com a tua família precisa enxergar a luz que existe dentro de você. Eu quero perguntar para você, esposo, marido, sacerdote dessa casa, você está sendo luz dentro da tua casa nesse tempo difícil? Ou você está trazendo mais problemas para dentro da tua casa? Eu quero dizer que você, como sacerdote, você clama ao Senhor nesses momentos de dificuldade e Ele vai cuidar de você e da tua casa. Mas é momento de você progredir aquilo que você acredita. E não desmerecer aquilo que é o nosso Deus. Mulher, você está sendo sábia nesse tempo? Você está tendo compaixão com as pessoas que estão ao teu redor? Você está orando? Você tem fé nessa vida eterna? Você pode passar para outras pessoas viverem isso? Filhos, jovens, adolescentes, vocês estão proclamando a palavra aonde vocês vão? Eu quero dizer que as pessoas, elas necessitam desse poder e está dentro de nós. É muito lindo isso. Você precisa entender que o Senhor derramou esse poder dentro da minha vida e da tua vida. Eu quero dizer que você tem algo aí dentro mais valioso do que o ouro e a prata. Algo que pode transformar a história. Eu creio que através de um vídeo, de um segundo, ouvindo a voz que não vem de nós, mas sim do Espírito de Deus que está dentro de nós, tem o poder de transformar uma vida. A pessoa se liberta. Eu quero contar um testemunho aqui para você. Essa semana eu fui surpreendido num tempo de oração. O pastor Cláudio me chamou para dar um atendimento. E quando eu sentei com essa pessoa na minha frente, ela expondo todas as dificuldades, não conhecendo verdadeiramente Jesus e tentando encontrar solução em outras religiões, em outras ideologias, e ela dizendo tudo o que ela estava passando. E quando essa pessoa começou a falar, essa pessoa que começou a declarar da boca dela toda a sofrência, tudo aquilo que ela estava vivendo, o Espírito Santo tocou em mim e falou assim, tenha compaixão por ela. E eu comecei, querido, a ter uma experiência linda, eu comecei a ver
os sofrimentos deles, eu comecei a ver que um dia eu sofri desse jeito também, eu comecei a sentir a dor. E aquilo foi quebrantando o meu coração. E depois de toda aquela conversa, de ouvir ela, então eu apresentei de uma forma tão simples. Eu falei, ei, você já tentou de tudo nessa vida, um dia eu fiz isso também. Mas eu quero dizer para você que teve algo que me libertou. E eu quero fazer um pedido para você fazer uma escolha hoje. Você quer experimentar um pouquinho daquilo que eu experimentei e mudou a minha vida? E essa pessoa falou sim. Eu não aguento mais essa vida, e foi maravilhoso o que o Senhor fez. Foi lindo a presença do Espírito Santo. Foi lindo tudo o que Ele fez com essa pessoa. Sabe o que eu quero dizer com isso? É na simples atitude, querido. É numa simples mensagem. Ei, eu faço um desafio para você. Liga para alguém. Até para algum irmão da tua igreja nesse tempo. Surpreende ele com uma mensagem, ora a Deus. Liga no seu dia e fala assim, ó, eu tô orando por você. Fica firme aí, você vai vencer, nós somos filhos de Deus. Sabe o que acontece, igreja? Mais do que as nossas palavras, são as nossas atitudes. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito de maneira alguma, e eu sei que você faz muitas coisas que eu falei aqui. Mas eu quero dizer que as pessoas estão necessitando de luz nesse tempo de trevas. Eu quero falar para você que aonde você pisar, você tem o poder de influenciar aquele ambiente por aquilo que você carrega dentro de você. Aquele lugar pode ser transformado por aquilo que você carrega. As pessoas vão ter prazer de estar ao teu lado porque você traz esperança, mas isso não tem a ver com nós. Isso tem a ver com aquilo que Ele é dentro de nós. Eu quero dizer para você que o frentista do posto, às vezes ele está esperando encontrar alguém que tem luz para levar vida num lugar onde existem trevas. A pessoa que você compra no açougue, ela precisa ver esperança nos seus olhos e na tua atitude, para que ela seja transformada e conheça essa verdade. As pessoas no trânsito, através da tua atitude, elas precisam ver esperança naquilo que você carrega. Eu quero dizer que em qualquer lugar que você esteja, só lembre de uma coisa nessa noite. Você carrega algo que pode transformar vidas. Ei, isso é muito maior do que tudo que esse mundo pode prometer. Isso é muito maior do que a sabedoria humana, como a Bíblia diz, pode chegar. Eu quero dizer que você carrega algo especial, mulher. Eu quero dizer que você carrega algo especial, homem, dentro de você. E diante de tantas pessoas que estão perdidas batendo a cabeça, você já encontrou um caminho para a vida eterna e você precisa apresentar isso. Quero dizer para você que os seus filhos precisam ver a convicção que você tem em Deus nesse tempo. Eles precisam encontrar aquilo que você pregou há tanto tempo, agora nesse momento na tua vida com as suas atitudes. Sabe o que acontece, igreja? Igreja amada, como Cristo fala. Sabe o que acontece? É nesse momento que nós somos forjados. Eu quero fazer uma pergunta para você, empresário. Se você acabar perdendo a tua empresa, Deus pode permitir isso? Pode. Se acaso você acabar perdendo algumas coisas que foram sonhos seus, você confia ainda nesse Deus, mesmo que tudo der errado? Você acredita que tanto no pouco ou tanto no muito, o Senhor é com você, como Paulo diz? Você confia que, mesmo em dificuldades, em situações difíceis, você não vai largar desse Jesus Cristo que é o único Salvador? Sabe por quê? Porque eu quero dizer que se você tiver essa convicção dentro de você, nada vai te abalar nesse tempo. Sabe a mensagem que eu trago para você, igreja? Uma mensagem de convicção. Uma mensagem daquilo que você já é e não vai ser.
uma mensagem daquilo que um dia a escolha que você fez de servir um Jesus maravilhoso era nas dificuldades e nos tempos de glória. Então eu quero dizer para você, igreja, que eu tanto amo também, permaneça firme. O mundo necessita, o mundo precisa conhecer. Não abaixa a guarda. Cuidado com as ideologias, cuidado com as posturas, cuidado com as atitudes que o mundo quer impregnar em você. Ei, tem algo dentro de você que pode jogar fora tudo isso. Tem algo dentro de você que faz cair escamas dos olhos, como caiu de Paulo um dia que Jesus encontrou ele e modificou a vida dele. Eu quero dizer para você que em qualquer tempo você pode me perguntar hoje, Jimmy, como está o teu coração? Você vai ter um filho, tem um filho na barriga da Carol. Num tempo tão difícil, eu quero dizer para você com toda certeza e sem nenhuma mentira, olhando por essa câmera, como se fosse olhando nos teus olhos, eu tenho a convicção no Deus que eu sirvo, querido. Eu tenho a convicção que o Senhor está no controle de tudo e que não adianta, não são as minhas atitudes que vai mudar uma história, mas sim aquilo que Ele é dentro de mim. Eu quero dizer para você que num tempo de dificuldade em Êxodo 2, aonde o povo estava matando todos os meninos, o rei do Egito fala assim, mata todos os meninos. Nasce um menino chamado Moisés, aonde o pai cuida e segura por 3 meses e depois ele coloca dentro de um rio. E diante disso, depois de muito tempo, esse menino que andou, que foi dentro daquele cesto dentro do rio, que foi criado dentro dos costumes do Egito, dos costumes da casa do faraó, do rei do Egito, depois de tudo aquilo que ele viveu, ele se tornou o libertador do povo de Deus naquele tempo. Ei, eu quero dizer que nos momentos de dificuldades é onde são forjados homens que verdadeiramente acreditam no Deus que serve. Eu quero dizer que nós não podemos abaixar a guarda. Enquanto a gente tem esse pensamento que tudo está difícil. Vamos parar de prosseguir, vamos parar de ter filho, vamos parar de fazer as coisas, vamos reduzir, vamos guardar, vamos estocar comida. Ei, esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é quando você reparte, é quando você ama, quando você tem compaixão. O Senhor entrega cada vez mais. Eu quero liberar esse fluir de Deus na tua vida. Eu quero liberar essa presença de Deus na tua vida. Que você não tenha medo nesse tempo de repartir, porque o Senhor, o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela existe, Ele não vai te deixar na mão. Eu quero dizer que Ele vai cuidar do teu filho. Eu quero dizer que nada vai sair do controle da mão dele. Cuidado para você não ouvir as coisas que o mundo fala e esquecer num Deus que em todo tempo provou ser verdadeiro. Cuidado, gerar o costume em você que o mundo está impregnando, que você não pode repartir porque é um tempo difícil. E esquecer que você tem um Deus que quanto mais você dá, mais você recebe. Quero dizer para você, e você pode ter convicção nisso, se tiver faltando alguma coisa na tua casa hoje, querido, você pode orar, clamar ao Senhor. E se você precisar, pode ligar. Que nós vamos repartir aquilo que nós temos com você. Sabe por quê? Porque eu tenho a convicção que o nosso Deus está cuidando de nós. E Ele está cuidando da tua casa. Por isso, nesse momento, essa mensagem de esperança e convicção é para você ser um guerreiro. É para você ser uma guerreira nesse momento. Eu não permito, na autoridade que existe no nome de Jesus, que você abaixe a guarda nesse tempo. Eu não permito que você desista. Se está difícil as coisas na sua empresa, acredite que vai melhorar. Se você está a ponto de perder o serviço, acredita que Deus vai abrir outra porta. Se a tua família está perdida, acredita que você é a luz para aquela casa. Ei, eu não permito, em nome de Jesus, que você abaixe a guarda ouvindo essa mensagem. Essa mensagem de guerreiro e guerreira é para você vencer em meio às guerras. E confiar que um dia Ele vai voltar e vai nos levar para um lugar bem melhor do que aqui. Eu quero que você feche os olhos e eu quero liberar um rio de Deus sobre a tua vida.
Eu quero liberar as bênçãos sobre a tua casa nesse momento. Senhor, diante da tua palavra, Deus, diante do poder que existe revelado na tua palavra, Senhor. Eu quero clamar, Senhor, por todos os irmãos que estão ouvindo agora, Deus. Para que não seja feito, Senhor, a vontade do homem, Deus, mas para que seja feita a tua vontade. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe o teu povo com estratégias e com direções, ó Deus. Que nesse momento o Senhor toque em corações, ó Deus, e eles possam entender a convicção, eles possam ter fé, ó Deus, que o Senhor é vivo, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é puro e sincero e o Senhor está no controle de tudo, Pai. Senhor, em teu nome, Deus, eu libero cura agora, Pai, para aqueles que estão enfermos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é um Deus de proteção. Então agora, como igreja, nós liberamos cura, Senhor. Nós liberamos cura nas casas agora, Deus. Senhor, nós liberamos cura nos hospitais. Hospitais, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor que traz cura. Pai, faça a tua vontade, Deus. Nós clamamos pelo sobrenatural, nós clamamos pelo teu poder, ó Pai. O meu irmão que está desanimado nessa noite, Pai, toca nele agora, Senhor. Que ele possa voltar, Senhor, até a convicção do primeiro amor, ó Deus, o dia que ele te conheceu. Pai, eu peço um revestimento sobre as famílias. Que tudo aquilo que vem contra a família caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda força contra a casa dos meus irmãos agora caia por terra em nome de Jesus. Mas que eles possam sentir o teu amor e o teu agir. Pai, eu peço um toque agora, Deus. Eu peço que aconteça o sobrenatural nos lares agora, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença, Senhor. Traga paz, Senhor, em meio a guerras. Traga paz em meio a guerra, Senhor. E que a tua igreja reina verdadeiramente, sendo adoradores em espírito e em verdade. Amém, querido? Você crê nisso? Então eu quero deixar essa mensagem de vitória para você nessa noite. Para que você acredite que você é a esperança daqueles que ainda não conheceram. Tenha compaixão do próximo. Fique abençoado em nome de Jesus.